Uma das questões mais contundentes da atualidade, que a gente vê nos meios de comunicação quase que constantemente, quase que semanalmente, são notícias a respeito dos conflitos entre Israel e os palestinos. Esses conflitos, na verdade, são um pouco complexos, um pouco difíceis de serem entendidos, principalmente para aquela pessoa que não acompanha cotidianamente as notícias de jornais e principalmente por aquelas pessoas que não têm um certo background, uma certa informação anterior. Para que a gente entenda, sem nos alongarmos demais, nas origens desse conflito, nós temos que remontar pelo menos à Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra Mundial, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, foi combinado que, pela ONU, foi proposto pela ONU, que na região do Oriente Médio, onde havia colônias francesas e inglesas, fossem estabelecidas terras para os palestinos e para os judeus, que haviam sido perseguidos na Segunda Guerra Mundial, haviam sido massacrados, 6 milhões de judeus haviam morrido durante a guerra, e havia uma comoção mundial pela necessidade de se encontrar um país para o povo judaico. Se combinou, se propôs, que a região onde a Inglaterra estava, mais ou menos nas margens do Rio Jordão, por ali aproximadamente, se criasse então esses dois estados. Isso foi chamado de a partilha da ONU, uma proposta de 1948. No entanto, algumas semanas antes da retirada das tropas inglesas e da divisão daquelas terras pelos dois países, pelos dois novos países, Israel se adiantou um pouco e tomou a iniciativa de declarar o estabelecimento do seu Estado, o Estado de Israel, e no que não conseguiu ser seguido pelos palestinos e acabou desencadeando uma guerra que se alongou por alguns meses até 49. Aí tem início o grande e moderno conflito entre palestinos e Israel. Os palestinos ficaram sem Estado. Israel conseguiu criar o seu Estado. Tudo começa aí. Daí para frente há uma série de conflitos que você obviamente precisa pesquisar e conhecer. Conflito de 67, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur logo mais tarde, em 73 outro conflito, 87, 91. Os conflitos vão se sucedendo, quase todos eles com o mesmo panorama de fundo. O conflito entre Israel, que tem terras, que ocupa espaços de alguns países vizinhos, e os palestinos que estão sem terras. Essa é a grande questão, esse é o grande tema dos vestibulares. Provas das mais diversas já usaram esse tema, claro, sempre com um viés histórico ou geográfico. Na parte histórica, o que você precisa saber são algumas datas que eu citei aí ao longo da minha explicação, você precisa dar uma pesquisadinha nisso, precisa conhecer isso. E sob o ponto de vista geográfico, o que você precisa saber é que há na região um Estado palestino em gestação. Na atual Cisjordânia, na atual faixa de Gaza, um Estado palestino está sendo gestado, está sendo criado paulatinamente com uma certa, vamos dizer assim, complacência de Israel, que está cedendo terras para esse Estado. Agora, esse processo não é simples, esse processo é complexo, há uma série de conflitos que se estabelecem a toda hora na região, há terroristas que não concordam com esse processo e, claro, atacam Israel, Israel, por sua vez, revida e o conflito, então, permanece mais ou menos constante na região. Coroando tudo isso, Israel está construindo na periferia do seu Estado um imenso muro, que já é classificado como uma espécie de um novo muro de Berlim, para tentar se proteger das investidas dos terroristas palestinos. Isso é criticado internacionalmente, é uma anomalia na jurisprudência internacional e é um problema realmente bastante sério e difícil de ser entendido.